Butterbean walk across the ring. Men's business tonight. Good right hand by Butterbean. Clark trying to... Nunca desrespeite Butterbean. Muitos entram no ringue achando que são invencíveis, zombam, provocam e acreditam que ninguém pode colocá-los no lugar. Até que aparece Butterbean, sem poses nem avisos. Apenas força bruta e golpes devastadores que silenciam risadas e destroem a arrogância. Aqui não existe sorte, apenas consequências. Neste vídeo, você vai ver como Butterbean castiga a falta de respeito e deixa uma lição que nenhum de seus rivais vai esquecer. Royster entrou no ringue com a arrogância de quem acredita ter tudo sob controle, com uma atitude de "eu sou o melhor", que transbordava confiança. Com o olhar fixo em Butterbean, ele pensava que poderia controlar a situação e evitar o inevitável. Durante os primeiros rounds, Royster tentou intimidar Butterbean com seu estilo, lançando golpes, falando demais e tentando desestabilizá-lo. Mas Butterbean não se deixou enganar. Apesar da atitude desdenhosa de Royster, Butterbean se manteve calmo e concentrado, esperando a oportunidade certa. Desde o primeiro golpe forte, ficou claro que Royster subestimou a potência dos golpes de Butterbean. Cada soco de Butterbean caía com a força de um caminhão, e Royster começou a perder a compostura. A arrogância de Royster foi desaparecendo à medida que Butterbean o esmagava com seus mísseis, golpes poderosos que deixaram Royster atordoado e sem resposta. Foi apenas uma questão de tempo até que a luta fosse parada. Royster não podia continuar, totalmente desorientado, enquanto o público observava como a arrogância se transformava em humilhação. E se isso não parecer humilhante o suficiente, espere até ver como esse lutador zomba da cara de Butterbean e acaba recebendo uma pequena lição. Jack Beard entrou no ringue confiante, como se fosse enfrentar uma versão mais lenta de si mesmo. Pensou que sua vantagem de altura e alcance o tornava invencível, e durante o primeiro round, esquivou dos golpes de Butterbean, sorrindo e rindo, como se estivesse diante de um desafio fácil. This is the second round of 3. And Bean says, "Come on," style, and he is a tough man. Right, because Bean just wants to punch it out through this round. Looking to load up that time. Beard to be on the shoulder. Mas nada te prepara para a surpresa de um homem de 136 quilos correndo em sua direção, nem mesmo se o seu nome for Jack. No final, quando Beard decidiu comemorar antes do tempo, Butterbean, com a graça de um trator, o derrubou com um golpe limpo. Às vezes, a arrogância te leva direto para o chão, e não para a geladeira. Se você achava que a arrogância é o pior, o próximo é um encontro com alguém que pensou que seus músculos o tornavam invencível. Doug Norris, com um corpo de academia que parecia capaz de quebrar pedras, pensou que seu alcance e técnica o manteriam seguro. Mas contra Butterbean, quão útil pode ser um corpo musculoso quando seu oponente parece ser um tanque com braços? All the way through, so he could fight 4 times and powers could be limitless here. In the next game and going all over the place. À medida que a luta avançava, Norris começou a perder terreno. E no segundo round, um golpe de Butterbean o derrubou como um muffin caindo de uma prateleira. You see a reason why he'll outbox him, but then he'll get popped.
They clashed heads. Well, it's wild now, folks, and there goes Doug Norris. Não importaram os músculos de Norris, porque quando Butterbean conecta, a única coisa que você pode fazer é abraçar o chão e rezar pela sua mandíbula. James Thompson, conhecido por sua agressividade no MMA, se enfrentou a Butterbean e uma coisa ficou clara: ele tinha confiança demais de que iria destruí-lo. Mas ninguém lhe disse que Butterbean tem uma resistência como um refrigerador de 136 quilos e não teme ninguém, nem os gladiadores do octógono. As natural a boxer as Broughton. Do you know this? Great for the jab, but that overhand right of Butterbean's weak. That's a big if. Depois de alguns intercâmbios, Butterbean nocauteou Thompson com a facilidade com que um chefe derrete queijo numa pizza. And I think that there it is. Oh, that's about it. I mean, Apesar de Thompson estar pronto para uma batalha épica, foi Butterbean quem mostrou que a verdadeira força não está na velocidade, mas na resistência, e em saber quando é hora de sentar e comer algo entre os rounds. E o próximo rival entra com a atitude de "não me assusta", e é aí que tudo começa a se complicar. Jonathan Whitfield, um boxeador mais jovem e com um físico impressionante, pensou que seu corpo musculoso seria suficiente para intimidar Butterbean. Mas às vezes, o tamanho não é tudo, e um corpo treinado na academia não pode competir com alguém que carrega uma força descomunal. there's that wild swing. Butterbean, that right uppercut. Will he survive this second round? Hey, you want to be famous? Whitfield tentou impor seu tamanho, lançando golpes e tentando aproveitar sua juventude. Bring him back with long legs. He pick it up in karate, taekwondo. Mas logo percebeu que não importavam seus músculos quando Butterbean começou a derrubá-lo uma e outra vez. He has had a busy week. He for this one. A cada round, Butterbean aplicava sua força implacável, deixando Whitfield sem respostas, até que finalmente o nocauteou com um golpe tão forte que não só o derrubou, mas o tirou do ringue. He has had a busy week. He for this one. Whitfield percebeu tarde demais que músculos não são suficientes contra o poder de Butterbean, que provou que sua força é incomparável. Patrick Graham entrou no ringue confiante, mas logo descobriu que enfrentar Butterbean não era como comer uma salada de frango com vinagrete. Butterbean demonstrou que não tem apenas força, mas também uma técnica precisa. À medida que a luta avançava, Butterbean mostrou que, embora as pessoas o vejam como um homem que come mais do que luta, Butterbean has no interest in a little left jab to his repertoire. sua habilidade para conectar golpes certeiros é imbatível. To finish the round, Bonds in the last 30 seconds of the round, a thunderous right-hand shot clean to the head of Graham from Butterbean now. No knockdown, No terceiro round, um golpe no corpo mandou Graham para fora do ringue. And he winks at George while you're talking to him. Deixando claro que não importa quanto você pese, quando Butterbean acerta, a luta acaba. E se você achou isso rápido, espere até ver como sua versão, com esteroides, não conseguiu fazer valer seu físico gigante. Paul Springer, com sua atitude confiável e corpo em forma, pensou que poderia lidar com Butterbean no ringue. A luta começou e, em apenas 30 segundos, Butterbean mostrou por que é uma força imparável. Springer, confiante em sua habilidade, tentou desviar e lançar alguns golpes, mas não teve tempo de fazer nada. Butterbean, com seu poder avassalador, conectou um golpe brutal que deixou Springer sem fôlego e o derrubou instantaneamente. Боев он размахнулся плистой. Ну вот, бегаться. Считать не стоит. Вот так. A luta terminou tão rápido que o público não teve tempo de reagir. Com um único golpe, Butterbean mostrou que não importa o quanto você tente se mover rápido, quando ele conecta, a luta acaba. Zulu, um gigante com mais de 120 kg, pensou que seu tamanho o tornaria invencível contra Butterbean. Pensava
Butterbean mostrou que sua força não se baseia apenas em sua potência, ou uma Kimura perfeita. Um final inesperado que deixou claro que, além do tamanho, a técnica de Butterbean é imbatível. E como se fosse sua antítese, agora Butterbean enfrentará um jovem e ágil rato arrogante. Joe Wiggins, um jovem ágil e arrogante, pensava que sua velocidade e movimentos fluidos o tornariam um adversário difícil de alcançar para Butterbean. Ele se movia pelo ringue com confiança, lançando golpes rápidos e esquivando com facilidade. Mas o que Wiggins não havia contado era com a implacável potência de Butterbean. À medida que a luta avançava, a força dos golpes de Butterbean começou a minar a agilidade de Wiggins. He's not jabbing too much. There's a right hand that gets in. He is not facing top cruiserweight. Right by Wiggins. Well, now he's in Butterbean's ballpark, though, isn't he? Cada troca de socos era um aviso, mas o jovem não aprendeu. Crowd chanting his name. Maybe there should be just like a 4-round ship. Maybe that's the point. Hung in there. We'll be back for round 3. We think there'll be one. Butterbean o castigou tanto que para o quarto round, Wiggins parecia mais um saco de pancadas do que um lutador. Enough to he'll push him back. He does. And the Knicks come up to me and they know me. He said it's exciting. Outside as Joe Wiggins is doing it, you can't miss the jab again. Em um momento, Wiggins estava de pé, mas completamente nocauteado, mal ciente do que estava acontecendo. O árbitro, vendo que a massagem era iminente, interveio e parou a luta, evitando um desastre maior. Butterbean demonstrou mais uma vez que não importa o quão rápido ou arrogante você seja, quando você enfrenta sua força, a arrogância não tem lugar. Pat Jackson, com um físico impressionante e um recorde invicto, subiu no ringue acreditando que Butterbean seria apenas uma formalidade. Ele se mostrou arrogante e totalmente confiante. Durante o primeiro round, Jackson conectou vários golpes fortes e parecia estar no controle da luta. 2 for 4. Jackson. Butterbean tried to dig the body there now. Jackson. I think he won it. Mas o que ele não sabia é que Butterbean não apenas suportava esses golpes, mas os absorvia como se não fossem nada. There's the jab by Jackson again. And they are into this fight. Good right by Butterbean. He may have hurt that too much. And Butterbean still having a hard time. Cada golpe de Jackson só alimentava a resistência do gigante, que parecia nunca se cansar. No segundo round, Butterbean começou a pressionar e, com um golpe brutal, deixou Jackson sem fôlego. The interesting thing, Dave, is It is better than nothing, and it would give him this fight here. Most dramatic shots he walked into. Butterbean não estava apenas ali para lutar, mas para demonstrar que não importa quantas calorias ele consuma em um único round, sua fome de vitória nunca pararia. Jackson, surpreso, desabou enquanto Butterbean pensava apenas em um McDonald's próximo para comemorar. Depois de um empate controverso no primeiro encontro, Billy Eaton desafiou confiante uma revanche contra Butterbean, garantindo que o destruiria. Butterbean aceitou apenas para tê-lo na frente. But what I see now is that Eaton's putting his right foot forward, being way off balance. Strange action in this ring. Desde o primeiro golpe, Eaton tentou resistir, mas sabia que estava enfrentando um homem que vinha com uma sede de vingança e uma fome imbatível. À medida que a luta avançava, Butterbean começou a impor seu domínio, e logo Eaton percebeu que não poderia acompanhar o ritmo. Um golpe devastador de Butterbean o derrubou imediatamente, como se fosse um hambúrguer caindo no chão. A cada golpe de Butterbean, o cansaço de Eaton aumentava, e no final, o nocaute chegou tão rapidamente que ele não teve nem tempo de reagir. With 2 good punches and one
Quando Butterbean quer revanche, só há um resultado: um golpe que acaba com tudo. Ed White, com seu corpo de academia e uma atitude confiante, pensou que sua técnica e força seriam suficientes para enfrentar Butterbean. No começo, White tentou usar sua rapidez e técnica para manter Butterbean à distância. Remember, if you're a big man like Ed, much yet. Yeah, Butterbean is trying to let Ed White punch himself out. Butterbean with a possible big money date coming up. Mas logo percebeu que cada golpe do gigante se sentia como um martelo. No meio das trocas, Butterbean conectou um golpe devastador que deixou White cambaleando, como se tivesse recebido um soco de um caminhão. Criminal court judge from Reno, Nevada. Oh! A força de Butterbean não apenas o derrubou, mas também deu a Ed uma lição de que um corpo musculoso nem sempre pode competir com o poder de um homem acostumado a carregar seu próprio peso e alguns hambúrgueres debaixo do braço. E falando em hambúrgueres, veja o que acontece quando você zomba do corpo de Butterbean antes de uma luta. Troy Roberts, um lutador que havia zombado anteriormente do corpo de Butterbean, pensou que poderia usar sua agilidade para evitar os golpes do gigante do ringue. Mas quando a luta começou, rapidamente percebeu que seu desdém por Butterbean era um erro grave. No primeiro round, Roberts sofreu com a potência e a precisão dos golpes de Butterbean, que o pressionou implacavelmente. Cada troca de socos parecia desgastá-lo mais, e sua confiança começou a desmoronar. Roberts, though, this is amazing. No, he has been Roberts off balance, and there's one that's a little better. That's Roberts. No segundo round, Butterbean lançou um golpe potente, um verdadeiro míssil que atingiu diretamente a mandíbula de Roberts. Foi o suficiente para derrubá-lo e nocauteá-lo, deixando claro que não se deve subestimar alguém apenas pela aparência. Butterbean, com sua força brutal, provou que no final, os músculos e as zombarias não valem nada diante de seu poder. Sean Jagan, um lutador ágil e com boa técnica, entrou no ringue com muita confiança, decidido a nocautear Butterbean. Até usou uns shorts que pareciam uma paródia dos de Butterbean, subestimando o gigante do ringue. No entanto, o que Jagan não sabia é que a agilidade nem sempre pode te salvar da força bruta. Apesar de sua rapidez e movimentos, Butterbean acertava golpes devastadores a cada troca, destruindo pouco a pouco a defesa de Jagan. Have you ever seen a greater disparity in the look of two fighters? Jagan trying to answer, definitely in some trouble. This round obviously seeming very out of Overland Park, Kansas, and he may want to... Embora tenha dado uma boa luta, a potência de Butterbean foi demais para ele. No último round, um golpe devastador o deixou fora de combate, adicionando-o à lista de mandíbulas explodidas por Butterbean. Butterbean coming forward, was beginning to get to Jagan about midway through the round. Here comes Butterbean in. Good right hand, left hand. O jovem lutador aprendeu a lição da maneira mais dura. Velocidade não basta quando você enfrenta um trem imparável. E como se fosse uma luta de caminhoneiros, outro lutador com um físico não tão impressionante garantiu que enfrentaria Butterbean. Vamos ver se ele tinha o mesmo talento. George Clark, um lutador que não parecia muito atlético, afirmou que poderia derrotar Butterbean. Durante a luta, surpreendeu a muitos ao enfrentá-lo, mostrando uma resistência inesperada e alguns intercâmbios de socos que fizeram pensar que ele poderia dar a surpresa. Good right hand by Butterbean in close. He calls himself the heavyweight champion of Gabriel, where guys get in, fight 5 or 6 times a night, turning down many meals lately. No entanto, como todos os outros, logo percebeu que enfrentar Butterbean era outro nível. Os golpes pesados e brutais de Butterbean começaram a destruir sua defesa, e a luta se transformou em uma massacre à medida que avançava. Clark tentou se manter em pé, mas não conseguiu evitar os impactos devastadores. Finalmente, um golpe brutal de Butterbean o nocauteou, selando seu destino e adicionando-o à lista de lutadores que subestimaram a força imparável de Butterbean.
Clark trying to fight back. Butterbean digging to the body. Down goes right hand by Butterbean. Clark trying to fight back. That's it. Clark is... E assim, é como Butterbean nos lembrou que a arrogância não tem lugar quando se enfrenta a um verdadeiro titã do ringue. Não há truque nem pose que possa resistir ao poder absoluto de seus golpes. Cada um desses combates nos deixa uma lição clara. A humildade é aprendida com socos, e os egos não sobrevivem no quadrilátero. Se você gostou de ver esse monstro do boxe fazendo justiça, não se esqueça de se inscrever para mais ação, mais caos e, claro, mais lições de humildade. O ringue sempre estará lá, e Butterbean continuará sendo o verdadeiro rei do combate. Nos vemos no próximo vídeo, onde a arrogância continua caindo golpe após golpe. Até a próxima!